O Homem e seus Símbolos é o último trabalho realizado por Carl Jung antes de sua morte em 1961. Ele nunca tentou popularizar o seu trabalho e recusou várias tentativas de seus colegas para persuadi-lo a fazer isso. Nesse momento, ele teve um sonho. Em vez de conversando com grandes estudiosos, ele se dirigia ao grande público. Jung era essencialmente aconselhado por seu próprio inconsciente a reconsiderar um julgamento inadequado que havia feito com a parte consciente de sua mente. O objetivo principal de O Homem e seus Símbolos é uma introdução ao trabalho e às ideias de Jung. O último ano de sua vida foi dedicado quase inteiramente a este livro, terminando sua própria sessão apenas cerca de 10 dias antes da sua doença final. O Homem e seus Símbolos é um exame da relação do homem com seu próprio inconsciente, enfatizando a importância dos sonhos na vida do indivíduo. O livro foi publicado pela primeira vez em 1964 e está dividido em 5 partes, 4 das quais foram escritas pelos associados mais próximos de Jung no mundo da psicologia analítica. Na parte 1, abordando o inconsciente, Jung apresenta ao leitor várias ideias, símbolos, sonhos e arquétipos, que surgem todos do inconsciente. A linguagem do inconsciente são os símbolos e os meios de comunicação são os sonhos. Os símbolos são objetos do mundo conhecido, sugerindo algo desconhecido. É o conhecido expressando a vida e o sentido do inexprimível. Os sonhos são uma expressão integral e pessoal do inconsciente. Eles são tão reais como qualquer outro fenômeno que afeta o indivíduo. Devido à grande quantidade de dados complexos encontrados na vida diária, a compreensão humana deve criar um método de simplificar os conceitos. As limitações da consciência obrigam a certos conceitos de nossa vida diária para se tornarem subliminares e desenvolver parte da psique inconsciente. E sem que percebamos, eles influenciam a maneira como reagimos às pessoas e aos eventos. Jung observa que o homem primitivo era muito mais governado por seus instintos inconscientes do que o homem moderno, que se tornou muito racional. Essa unilateralidade criou uma dissociação na psique da civilização moderna. Usando as imagens simbólicas dos sonhos, Jung descobriu que o inconsciente estava transmitindo informações cruciais para ajudar toda a psique a alcançar um equilíbrio que a atitude consciente reprimiu. Os sonhos são os portadores de mensagens essenciais das partes instintivas às racionais da mente humana. Sua interpretação enriquece a pobreza de consciência, reavivando a linguagem esquecida dos instintos. Enquanto a linguagem simbólica do inconsciente em um sonho é específico de um indivíduo, ele continua a repousar sobre uma camada fundamental, psíquica, compartilhada material em todos os humanos. Jung chama isso de inconsciente coletivo. Aqui é onde os arquétipos são encontrados. Estas são nossas experiências herdadas da vida humana, representando universais padrões de comportamentos emocionais e mental. Eles estão enraizados no homem desde os tempos imemoráveis. No entanto, os arquétipos não podem ser totalmente interpretados se não considerarmos toda a situação de vida do indivíduo. Eles ganham a vida apenas se levarmos em consideração sua relação consigo mesmo. A única coisa que nos recusamos a admitir é que somos dependentes de poderes que estão além do nosso controle. Na parte 2, Mitos Antigos e Homem Moderno,
Joseph Anderson ilustra a aparência de vários padrões arquetípicos na mitologia antiga. Para o homem moderno, estes parecem de alguma forma irrelevantes para a nossa sociedade atual, devido ao desenvolvimento do ego consciente. Contudo, muitas celebrações coletivas, como Natal e Páscoa, estão repletas de símbolos simbólicos inconscientes, conteúdo que raramente reconhecemos intelectualmente dentro do ego. Um dos motivos arquetípicos mais comum é o mito do herói. O herói desce na escuridão para matar dragões e outros monstros, geralmente vencendo a batalha. A função essencial do mito do herói é o desenvolvimento da consciência do ego do indivíduo. Sua consciência de seus próprios pontos fortes e fracos, de uma maneira que irá equipar ele pelas árduas tarefas que a vida o enfrenta. A maioria das pessoas não tem consciência de sua sombra, o lado escuro da sua personalidade. O herói, pelo contrário, deve perceber que a sombra existe e chegar a um acordo com os seus destrutivos poderes se quiser derrotar o dragão. Antes que o ego possa triunfar, ele deve dominar e assimilar a sombra. Este sacrifício heróico representa a morte e o renascimento de um indivíduo. A necessidade de símbolos de heróis surge quando a mente consciente precisa de ajuda em alguma tarefa que não pode realizar, sem ajuda ou sem recorrer às fontes de força que se encontram na mente inconsciente. Na parte 3, o processo de individuação de Marie-Louise Wolframs descreve que o processo pelo qual a consciência e o inconsciente aprenderam a viver em paz e a se completar. Isso é conhecido como individuação e é talvez a parte mais importante de todo o livro. Abordando a essência da filosofia de vida de Jung, o homem torna-se completo quando e somente quando o processo de individuação está completo. Se uma pessoa se dedica à individuação, ele frequentemente tem um efeito contagioso positivo nas pessoas ao seu redor. Jung interpretou cerca de 80 mil sonhos em sua vida e descobriu que eles parecem seguir um padrão. Se alguém observar os seus sonhos por um período de anos, verá que um certo conteúdo surge, desaparece e depois volta a aparecer. Este lento processo de crescimento psíquico é o processo de individuação. É o impulsionado pelo inconsciente, que é a força orientadora de desenvolvimento psíquico. O ego atua como uma ponte com o mundo exterior e tem a capacidade para trazer os elementos inconscientes para a consciência. A fonte dos sonhos é o que Jung chama de self, a totalidade de toda a psique que é diferente do ego ou da consciência. Muitas vezes é representado por mandalas. Para ter um relacionamento com o eu arquétipo, deve-se enfrentar e assimilar a própria sombra e a ânima ou ânimos. A ânima e o ânimos são o aspecto contrassexual da personalidade de uma pessoa. A ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique de um homem, e a mulher por dentro, enquanto o ânimos é o homem por dentro. Uma integração positiva deste arquétipo pode colocar a mente em sintonia com os valores internos, e assim abrindo o caminho para profundidades internas mais profundas. Isso permite que o indivíduo a ser mais consciente da atividade do inconsciente nas relações diárias com os outros e com o próprio mundo, evitando que o ego fique inflado e sendo mais autêntico para você mesmo. Na parte 4, Simbolismos nas artes visuais, Aniela Jafé demonstra o interesse recorrente do homem pelos símbolos do inconsciente. As artes visuais nos encantam com um apelo constante ao inconsciente. O artista pode ser visto como um porta-voz do espírito de sua época.
Ele é controlado por forças do inconsciente. As pessoas não têm ideias, as ideias têm as pessoas. Jafé nos leva por uma história da arte, pelas lentes da psicologia analítica. Ela afirma que 3 motivos simbólicos centrais são representados continuamente ao longo da história humana: a pedra, o animal e o círculo. Os humanos começaram a organizar pedras e entalhá-las para indicar a divindade e o espírito encontrados na própria pedra. Animais têm sido continuamente documentados por meio de pinturas em cavernas como adornos, objetos de veneração. O motivo animal é um símbolo da natureza instintiva do homem. A aceitação de nossa natureza animal é essencial para que a totalidade seja alcançada. Os humanos, ao longo do tempo e das culturas, sempre usaram o círculo como um símbolo de totalidade. Jung equiparou isso simbologicamente a uma representação do self. Ao se voltar para a arte moderna, Jafé argumenta que ela reflete a natureza dissociada do ser humano, consequência de uma idade extremamente racional, afastando-se da realidade. No capítulo final, Símbolo em uma análise individual, Yolande Jacob apresenta o indivíduo caso de uma análise bem-sucedida. No entanto, deve ser salientado que não existe tal coisa como uma análise junguiana típica. Não pode haver, porque todo sonho é privado de comunicação individual. Em outras palavras, cada análise junguiana é única. É o estudo do caso de Henry, um engenheiro introvertido de 25 anos. Com a sua mente lógica, ele reprime tudo o que é irracional, dando lugar à psique desequilibrada. Ele também tem uma dependência extrema de sua mãe. Ele está preso e incapaz de seguir em frente na vida devido a uma tensão contínua com o instinto de sua ânima. Ao longo de sua análise e interpretação dos sonhos, ele é capaz de explorar o inconsciente e atingir um nível de maturação que se reflete na realidade externa de sua vida, uma vez que ele supera com sucesso seus complexos e é capaz de se casar e sair de casa, tornando-se um adulto autossuficiente e responsável. Este fornecimento do ego completo, a primeira metade do processo de individuação. A segunda metade da vida de uma pessoa consiste no estabelecimento de uma relação correta entre o ego e o self. Para Jung, a única aventura real restante, pois cada indivíduo e exploração de seu próprio inconsciente. O objetivo final de tal busca é a formação de um relacionamento harmonioso e equilibrado com o self.